Iniciamos agora, vamos gravar, viu? Vamos lá, vou abrir a tela para vocês. Conseguem todos visualizarem o material? Sim. Pronto. Sim. Vamos lá, né? Boa noite a todos. É um prazer retornar com vocês, trazendo centro cirúrgico e CME. Para algumas de vocês ainda podem não estar familiarizadas com a sigla CME, que é Centro de Material de Esterilização, ou seja, tudo que precisa ser esterilizado de material de rouparia a instrumentos, né, passam por esse processo, bandejas, pinças, tesouras, afastadores, tudo isso vão para esse processo de esterilização. Cada material necessita de esterilização diferente. Eu estou trazendo essa parte de material, mas não vamos abordar nessa primeira aula CME, porque é uma aula só específica, é centro cirúrgico e CME, porque se dá as duas junto, porque no centro cirúrgico tudo é estéril, tudo passa pela central de material esterilizado, tudo vai para lá, né? O material que é para ser esterilizado, depois retorna para os centros, as salas cirúrgicas para os procedimentos, então não tem como fazer eles dissociados. Então, essa aula é a introdução ao centro cirúrgico e nas próximas aulas nós teremos uma específica só para a CME, sobre biossegurança, sobre a questão dos cuidados com a asepsia, né, dos locais, as asepsias de vocês também, a antisepsia do paciente, porque infelizmente nós que lidamos com saúde, lidamos com inimigos microscópicos como vírus, fungos, bactérias, protozoários. Está aí, né, o mundo passando há mais de um ano, há mais de 12 meses estamos sofrendo com a pandemia decorrente de um ataque viral, seja ele provocado biologicamente pela natureza, pela mão do homem que fez com que acontecesse isso, ou seja um ataque biológico por parte de um país, ninguém sabe, são suposições, né? Mas sabemos, pelo menos nós, profissionais da área de enfermagem, somos privilegiados em estudar uma área que está sendo discutida hoje, é o primeiro assunto a discutir no mundo todo, é a pandemia, desde dezembro de 2019, né? Então já estamos há 1 ano e 5 meses aí de pandemia a nível mundo e 1 ano fechado a nível Brasil. Começamos em março aqui a pandemia. Para vocês verem o quanto é importante se conhecer, né, o estudo dos micros parasitários. Eu acho que eu não sei se eu dei a vocês essa disciplina, microbiologia e parasitologia, onde a gente falava sobre a vida, né, e a vida dos micro-organismos, e o quanto que isso é importante, o quanto que o conhecimento ele é associado aos outros, ou seja, uma disciplina ela não é menos ou mais importante que as outras. Por que não é? Porque elas são associadas. Quando a gente começa a dar aula, a gente começa a associar aquelas primeiras disciplinas que vocês tiveram no primeiro semestre, ou que pelo menos deveria ter tido, né? E isso que é importante, o conhecimento de um profissional, ele está diretamente ligado não só o que a instituição e o professor traz, mas ao que o aluno, ele entende que é importante para ele. Então, jamais você julgue uma disciplina inferior à outra, porque todas estão associadas, né? Claro que vocês vão se identificar, tem umas que vão querer centro cirúrgico, outras vão querer nefrologia, cardiologia, outras vão querer sala de vacina, outras vão querer PSF, que é a atenção à saúde da família, mas isso vocês têm que conhecer primeiro, para primeiro se identificar com aquela área, mas não podem julgar que é menos importante, é que vocês não se identificam, porque dentro do campo da saúde tudo é importante, apesar de que alguns julgam não ser. Vamos lá. Nossa disciplina é enfermagem em centro cirúrgico e CME, lembrando que CME fica para a próxima aula. Traremos hoje introdução a centro cirúrgico. Vocês vão conhecer mais a importância do centro cirúrgico, por que saber, por que conhecer, por que dominar as técnicas, porque vocês irão utilizar no futuro, né? Trarei na próxima aula também materiais. Vamos tentar explicar como utilizar esses materiais, porque muitos de nós saímos, às vezes, da faculdade sem saber ligar ou manusear uma bomba, né? Uma bomba de infusão. E geralmente é só para você acertar o circuito, porque depois de ligada a bomba, quem faz o serviço, não a parte de gotejamento. Então, muitos profissionais de nível superior saem sem conhecer.
Mas é falta de conhecimento do profissional? Não. Às vezes a instituição ela não traz esse aporte, ou seja, as aulas práticas de campo não trouxeram o suficiente. A exemplo, a maioria das instituições não consegue adentrar as UTIs, né, onde a gente utiliza mais a bomba de fusão ou CTI em campos mais críticos. Em áreas como o alojamento feminino e masculino, ou centro cirúrgico, pouco você vai ver, pelo menos a nível Mossoró, a nível Açu, pouco você verá uma bomba de fusão, a não ser em casos bem específicos de UTI. Além da introdução, veremos também os objetivos, por quais motivos há essa necessidade do profissional de enfermagem ficar capacitado na área, né, centro cirúrgico e CME, porque também a conhecermos o preparo sócio, psíquico e espiritual. Então, o paciente pré-operatório, ou seja, vamos lidar com o centro cirúrgico, o paciente que vai entrar na cirurgia, só que esse paciente ele é recebido, ele tem o pré-operatório, ele tem o intraoperatório e tem o pós-operatório. E nesses 3 processos, nessas 3 fases, seremos nós, a equipe de enfermagem, que iremos estar com ele, cuidando, orientando, tirando dúvida, auxiliando toda a equipe, né? Então, eles estarão em nossas mãos, literalmente. Preparo físico do centro cirúrgico e também do paciente, né? Centro cirúrgico em si. Vamos lá conhecer um pouquinho desses, mas isso aqui é só a ponta do iceberg, né? A introdução, ela traz um pouquinho do mundo do centro cirúrgico, mas ele é muito amplo, é muito vasto. A gente tem a questão também, além do centro cirúrgico, conhecer a parte de instrumentais, que é uma loucura você conhecer. Ninguém conhece todos os nomes dos instrumentais. A gente conhece os mais comuns ou que nós mais utilizamos. Quando vocês decidiram que área querem seguir, se for exatamente centro cirúrgico, vocês irão tirar de letra. Em questão de meses, vocês vão estarem conhecendo as bandejas cirúrgicas, os pacotes cirúrgicos como ninguém, né? Melhor que os médicos. E sem falar que dentro no centro cirúrgico, o médico quase sempre, ele não vai pedir um instrumental a você pelo nome, ele tem código. Ele faz um gesto na mão, e você identifica qual a pinça que ele quer, qual o afastador que ele quer, ou às vezes nem precisa pedir, porque pelo procedimento em si e o passo que a cirurgia vai ter, a cirurgia tem um processo, tem um passo a passo a ser seguido, então você sabe quais equipamentos vai ser utilizado naquela etapa da cirurgia. E a gente vê isso nas aulas seguintes. Vamos lá. O centro cirúrgico, né? Nesse local, a dinâmica de trabalho, ele deve ocorrer de forma fluida, ela é multidisciplinar e ela é interdisciplinar. Multi por quê? Porque não só existe os enfermeiros dentro do centro cirúrgico, temos a equipe médica, temos a equipe de serviço social, temos a equipe em laboratório, temos outras pessoas compondo essa equipe. Dentro do centro cirúrgico em si, nós temos médico, anestesista, enfermeiro, técnicos em enfermagem, vamos ter aí um pediatra, vamos ter outras pessoas acompanhando a cirurgia, mas precisa ver esse fluir da equipe, né? Precisam estar em sintonia. É como se fosse um eterno bailar. Ou seja, é essencial que exista uma integração entre esses profissionais, né? Que trabalham no centro cirúrgico, para que todas as exigências sejam cumpridas. Lembrando e salientando que esta frase não é somente para o centro cirúrgico, para todas as áreas que vocês vierem a praticar a enfermagem, seja sala de vacina, seja centro cirúrgico, seja a parte de estética, seja cirurgias plásticas, seja onde vocês quiserem estar. Trabalhar em equipe é fundamental para preservar não só um bom funcionamento do trabalho, mas também os resultados que esses pacientes vão obter. Tudo isso é para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes. Lembre-se que o importante, o principal, o primordial de tudo isso é o paciente. Nós elaboramos, nós estudamos para dar uma melhor assistência a eles. Durante e após a realização dos procedimentos cirúrgicos. Então, lembre-se, no processo que o paciente está em centro de cirurgia, ele tem o pré, o intra e o pós, né? Todos esses processos, todas essas etapas estarão por nossas mãos. Claro que essas etapas a gente geralmente segue prescrição médica, não é queremos fazer e vamos, não. Existem prescrições e nós vamos acatar as prescrições.
Existem os cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. Aliás, esses cuidados ao paciente, eles variam de acordo com o tipo de cirurgia e de paciente para paciente. Ou seja, toda bariátrica é igual? Não. Toda bariátrica é uma bariátrica, porém, cada paciente ele é individual e tem que se respeitar a individualidade do paciente. Tem paciente mais obeso, tem paciente menos obeso, tem paciente que vai precisar de um cuidado à parte, porque ele é, vamos dizer lá, que ele é cardíaco, ou ele é nervoso, vai ter uma crise, pode acontecer isso? Pode. Então, cada caso é avaliado individualmente, apesar de ser o mesmo procedimento. Atendemos suas necessidades básicas e suas reações psíquicas e físicas manifestadas durante este período. Gente, nunca ignorem a parte psíquica do paciente, ou seja, o paciente não precisa de informação porque creio eu que o médico já repassou tudo a ele. Diga. Licença, para mim não está passando os slides não, você já passou do primeiro? Já. Agora sim, agora que chegou para mim. Volta aí, está vendo a tela? Estou vendo. Pronto, conseguiu ver a tela agora, né? Tá vendo eu passando os slides? Para você, tá apresentando os slides? Está parado na introdução. Gente, todo mundo tá vendo parado, é? Só passou agora. Está parado na introdução. O meu tinha nem passado, na verdade. Como é que está agora para vocês a tela? Tá na Está introdução. na introdução. Tá. Deixa eu voltar para a tela inicial. Vou parar o compartilhamento e vou iniciar novamente o compartilhamento. Tem uma pessoa pedindo aqui para entrar, já aceitei. Novamente. Mais alguém pediu? Vocês viram? Vou compartilhar a tela novamente. Se acontecer de não passar a tela, vocês me comuniquem. Estão visualizando a tela? Então, Vou colocar em tela principal. A tela principal está aparecendo para vocês agora? tá. Está passando para vocês o slide? Está na primeira ainda. Não apresenta? Está na primeira. Tá na primeira, no primeiro Tá no slide. primeiro slide. Na introdução, aí. O primeiro slide. Dessa forma vocês visualizam? Não, tô vendo só você. Não. Não está mais aparecendo a tela dos slides. Pelo menos não para mim. Voltou a nossa tela normal. Tela inteira. Cadê? Cancelar. Uma janela. Se eu não conseguir compartilhar a tela, novamente eu vou deixar a tela visualizada. Me diga o que vocês veem agora na tela. O primeiro slide. Só o primeiro slide. Primeiro slide. Vá passando aí para ver se passa para gente. F5. Passa para o segundo. Pronto. Passei o segundo. Alguém visualizou? Não. Não, continua no primeiro slide. Agora sim. Sim, agora Passou Apareceu pro o outro. segundo slide. Enfermagem centro cirúrgico. vocês estão visualizando a minha tela do computador ou só o slide? A tela do seu computador. Pronto. Então, eu estou tentando expandir a tela. Se a tela não expandir, a gente vai ficar nessa tela aqui que apresenta como se você estivesse visualizando meu computador. Visualizar agora a tela expandida? Não. Continua na introdução. Não, no segundo slide. Vá assim mesmo, dá para ver. Terceiro slide apareceu? Não. Não estão visualizando, então. Então, eu vou... Agora sim. Pronto, a gente vai ter que usar ele assim. Dá certo para vocês?
Vou tentar dar o zoom. Pronto, vamos lá. Da introdução, estão vendo? Sim. Sim. Continuam vendo? Sim. Então, a gente vai funcionar dessa forma. Eu não vou expandir a tela, vou deixar a tela desse jeito, ok? Apesar de ficar minúsculo, mas vocês vão estar com o material salvo. Vamos lá. Paramos aonde? Acho que pode ser pelo celular, dá pra dar zoom na tela. Estávamos nesse slide aqui, no 4. Como eu já falei, os cuidados ao paciente cirúrgico, ele varia de acordo com a cirurgia e de acordo com o paciente, atendendo sempre aquelas necessidades básicas e as especificações que cada paciente vai apresentar, respeitando e observando as reações psíquicas e físicas que eles irão manifestar durante o processo. Então, alguns desses irão manifestar no pré-operatório, ou seja, vão estar nervosos, vão estar agitados, e isso vai ser função nossa, tentar acalmar, tentar explicar de uma maneira fácil o procedimento, sem fazer ele ficar mais assustado, né, para que ele possa ter um resultado até melhor, porque paciente, infelizmente, paciente agitado e muito preocupado pode até evoluir ruim durante o processo cirúrgico, né, tem um taquicardia, uma parada, em função desse descontrole emocional. Estão visualizando agora? Desligar seu fone. Então, a Silvana está com o fone ligado, já dá uma interferência. Gente, pronto. Quando vocês falarem, quando quiserem falar, pode abrir e interromper, viu? Não tem problema. E quando fizer a pergunta, fecha, que é para a gente não escutar quem estiver falando em casa. Já mandei os meninos aqui em casa calarem a boca. Bem educada para poder dar aula. Gente, continuando, né? Dentro desse processo, é essencial que exista uma integração entre os profissionais que trabalham no centro cirúrgico e para que esses, né, como um todo, cumpram as exigências que o Ministério pede. A Anvisa, ele padroniza, ou seja, não se abre um centro cirúrgico sem que a Anvisa lidere, sem que a Anvisa monitore, inspecione, porque a vigilância sanitária ela precisa respaldar que aqueles procedimentos cirúrgicos, que são quase sempre procedimentos evasivos e que pode trazer, decorrência dessa situação, uma infecção, um trauma permanente, ou até mesmo o óbito do paciente, se aquele ambiente não for seguro ou estéril o suficiente, não obedeça às normas de segurança, para se cumprir o que deve ser feito lá dentro, né? Então, tudo isso é para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes antes, durante e após a realização dos procedimentos cirúrgicos. Lembre-se sempre, a pessoa ao qual nós iremos trabalhar é para os pacientes. Ah, professora, mas tem lá um profissional que é a estrela do momento. Não tem problema, deixa ele ser estrela. Faça seu trabalho, cumpra suas obrigações, siga a risca os protocolos, as normas, todas as instituições, ela segue, principalmente a instituição hospitalar, segue a risca a questão de riscos de infecções, né, acidentes de trabalho, acidentes com perfuro cortante, ou acidentes com paciente, tudo isso tem que ser seguido. Outra coisa também que pode chegar a interferir na saúde do paciente é a própria anestesia, né? Alguns procedimentos cirúrgicos menos evasivos, a necessidade que o paciente ele já seja levado para ele uma dose pequena, uma dose bioral de uma medicação que vai deixar ele um pouco mais leve para receber anestesia. Isso em algumas situações, não são em todas. Nós só administramos anestesias, nesse caso, quando é um processo não evasivo, como, por exemplo, endoscopia. Quem já fez endoscopia aqui sabe que a gente toma uma medicação, né, para poder fazer o procedimento, aguentar fazer o procedimento. Então, nesse caso, o enfermeiro, ele aplica, porque é um procedimento que você não vai fazer uma hack, você não vai fazer um procedimento que não é de sua ossada, né? Nesses casos, você só faz quando é procedimento de sua ossada, de sua responsabilidade. A anestesia, ela coloca, né? A anestesia e a cirurgia, ela coloca o paciente em risco de várias complicações ou efeito adverso. A equipe cirúrgica, ela trabalha em conjunto, ou deve se trabalhar, né?
Sim, pode falar. Lúcia tá querendo entrar. Vou aceitar agora. Vi agora. Pronto. Qualquer coisa, se virem, podem me avisarem. Vamos lá. A equipe cirúrgica, ela trabalha em conjunto, implementando os padrões de cuidados profissionais, controlar os riscos iatrogênicos individuais para promover resultados de alta qualidade para os pacientes. Lembrando sempre, o nosso trabalho, a nossa excelência é para ser para o paciente. Claro, você vai fazer porque você é profissional e tem que fazer, porque foi o que você aprendeu, é o que você está se melhorando, mas lembrando sempre que o principal autor das nossas ações o resultado precisa ser voltado para os pacientes. E quando o paciente entra na sala de cirurgia, ele pode se sentir relaxado e preparado ou altamente estressado. Então, quando a gente não consegue fazer esse controle no pré-operatório, o paciente pode chegar a entrar no centro cirúrgico muito agitado. Isso não vai significar que eles estão com risco de vida, não, mas pode evoluir para um processo um pouquinho perigoso para eles, mas nada que a gente não consiga reverter, ou a equipe não consiga reverter. E quando o paciente entra na sala de cirurgia, já falei isso, centro cirúrgico ele é um lugar especial dentro do hospital. Convenientemente preparado segundo um conjunto de requisitos que o tornam apto à prática cirúrgica. Novamente vou reforçar. Centro cirúrgico nenhum funciona sem a liberação da Anvisa, né? E constantemente eles precisam ser avaliados, a própria equipe de CCIH dos hospitais, eles têm, dentro da própria instituição, eles têm uma comissão interna, que é o controle, né, de infecções hospitalares. Esse controle é feito por pessoas, assim como nós, profissionais da área de enfermagem, profissionais médicos, profissionais do administrativo, de várias áreas daquele ambiente, né? Não só da equipe de enfermagem. E o único cuidado que eles têm é que a segurança que o paciente precisa ter lá dentro é justamente para não sair de lá com um risco de uma infecção que possa deixar um problema permanente nele, até mesmo um óbito, decorrente de uma falta de cuidado nossa como equipe, nossa como profissional de enfermagem. Então, lavar as mãos é o primeiro processo a ser aprendido para qualquer profissional da área de saúde. Hoje, com a pandemia, lavar as mãos é quase que um terço rezar todos os dias e todos os momentos que a gente sai de casa ou tem contato com alguém. As pessoas nunca compreenderam tão forte a necessidade de se ter uma higiene tão reforçada, porque nós lidamos com um micro-organismo minúsculo. É praticamente impossível você detectar, praticamente impossível não é detectável a olho nu, e praticamente impossível você pode até ver uma superfície limpa, mas você nunca sabe se ela está estéril, que é uma diferença muito grande. Uma superfície limpa é uma superfície que não apresenta sujidade, ou pelo menos visivelmente, a olho nu você não identifica, mas microscopicamente você pode ter ali colônias de bactérias, você pode ter esporos de bactéria, pode ter fungos, pode ter vírus, pode ter secreções tão minúsculas como mucosa humana, que você nem detecte a olho nu. Então isso é importante, identificar um local. Então nem tudo que é limpo é estéril. Tudo que é estéril é limpo? Mas nem tudo que é limpo é estéril, porque estéril é algo onde eu elimino 100% ou quase 100% de toda e qualquer carga microbiota, né, microorganismo daquele local, para que não cause nenhum dano a meu paciente ou até a mim mesmo. Professora, licença, que risco, quais são os riscos iatrogênicos que você falou? Iatrogênicos são os riscos decorrentes dos micro-organismos. Porque você imagina. Pode repetir? Os riscos decorrentes dos patógenos. É por isso que nós fazemos asepsia de mãos, é por isso que fazemos asepsia de material, como bandejas, como equipamento que é utilizado por várias pessoas. É por isso que fazemos a antisepsia da pele do paciente, se a gente for fazer algum procedimento, ou lavar uma incisão ou uma ferida, porque a gente não sabe qual a carga microbiana que existe lá naquele local. Então, por mais limpo que se veja o local, se você não tiver
é a certeza que aquele local está estéril, ou pelo menos reduzida a carga microbiótica dele. Qualquer procedimento invasivo você coloca em risco a vida do paciente. E a gente sabe que para uma infecção acontecer, ela só precisa ter uma via de entrada, ou seja, uma infecção generalizada, ela acontece em decorrer de horas. Se um micro-organismo, uma bactéria altamente potente, entrar na corrente sanguínea de um paciente, seja por uma lesão mínima, uma incisão mínima, ou seja, por uma incisão gigantesca, uma cirurgia gigantesca, o risco dele vir a sofrer uma lesão grave, ou até mesmo entrar em óbito, é grande. Porque a gente está lidando com um micro-organismo muito minúsculo, e esses micro-organismos eles têm uma potência inimaginável. Você vê hoje aí, por exemplo, os antibióticos foram barrados de ser vendidos sem receita médica, porque se utilizava tanto antibiótico que nós temos superbactérias, ou seja, os nossos antibióticos mais comuns e mais utilizados para infecções simples não são tão mais utilizados, não servem como serviam, porque nós adaptamos as bactérias à medicação e elas ganharam força, elas se modificaram, elas melhoraram, elas se adaptaram, essa é a palavra. Assim acontece com os vírus. Ele ainda é pior que a bactéria. A bactéria é algo que você consegue trabalhar, um processo melhor de cura, mas o vírus ele é muito difícil, porque o vírus ele é intracelular. Então, dentro de um processo cirúrgico desse, o que a gente não quer é carga microbiótica infectando nosso local. É por isso que a sala é estéril, os equipamentos é estéril, a roupa que nós utilizamos é estéril, a roupa que o paciente entra no centro cirúrgico é estéril. Todos os procedimentos precisam ser o mais estéril possível para garantir a vida do paciente, né? E aumentar a sobrevida dele durante aquele processo invasivo. Centros cirúrgicos, eles são restritos às instituições hospitalares, então a gente não pode ter centro cirúrgico em unidade de saúde, nós não podemos ter centro cirúrgico em unidade clínica de média complexidade. Centro cirúrgico é para instituições com alta complexidade. Eu preciso ter uma equipe à disposição, eu preciso ter um aporte, um aparato muito bem instituído para poder receber esses pacientes, né? Esse centro cirúrgico ele precisa atender às normas da vigilância sanitária, né, da Anvisa, precisam estar dentro das normas, e quando saem fora das normas elas são interditadas. Então, já aconteceu de vocês saberem, não sei se vocês ficaram sabendo, já aconteceu de alas lá do hospital Tarcísio Maia em Mossoró ser interditada porque existia um surto de superbactéria lá. E todo local ele é evacuado, é feito todo o processo de limpeza, de esterilização, tentando diminuir a carga bacteriana, porque geralmente acontecem muitas infecções naquele local, muitas mortes, e é aí que eles descobrem que tem um surto, né? Tem uma bactéria, tem um vírus atacando aquele local. E às vezes é um descuido, às vezes é um profissional que não fez uma higienização legal, ou deixou passar algo, e aconteceu todo esse processo. É por isso que é importante, quando a gente não sabe o que o colega fez, é bom repetir o processo. Pegou uma bandejinha onde você vai fazer a sua aspiração, vai trabalhar a sua medicação ali para levar para o paciente, faça a asepsia do local. Eu creio que Maria fez a asepsia correta, porque eu sempre vejo ela fazendo. Então, pelo sim, pelo não, faça a sua. Faça antes de utilizar, faça após a utilização. É melhor pecar por excesso do que deixar passar algo simples. Além dos blocos cirúrgicos, o ambiente necessita de locais de apoio. Aí existem outros locais. Além do centro cirúrgico, ele tem todo um aporte. Nós temos as salas que armazenam equipamento e cilindro de oxigênio, por exemplo. Temos vestiários com banheiros, que é para a troca dos profissionais, troca de roupa. Temos a área administrativa, temos laboratório, temos copa, temos salas de espera. Temos espaço de estar e descanso para funcionário, né, que geralmente é dividido por classe. Então a equipe médica é uma sala, a equipe de enfermagem é outra. Geralmente as divisões são assim. Temos os depósitos para colocar equipamentos de utilização diária, como cadeiras de rodas e macas, né. Então o centro cirúrgico ele não funciona só, ele tem que ter todos os outros componentes, formando esse nível intra-hospitalar, que eu não posso funcionar sozinha. Assim como numa equipe não se trabalha só, dentro do hospital, o centro cirúrgico, ele é o principal ali, dentro do hospital, mas ele tem todo o aporte das outras áreas, né? O CME
tem a copa, tem o administrativo, tem o laboratório, tem todos os outros, né? Tem o setor de raio-x, tem o setor de assistência, tudo isso está composto, tem as enfermarias, tudo isso está composto e não é dissociado. Aí, quais os objetivos? Porque eu, profissional de enfermagem, preciso compreender a necessidade de se conhecer o centro cirúrgico, a necessidade de se aprender a trabalhar no centro cirúrgico. A professora, ser enfermeiro, não significa trabalhar em qualquer área da enfermagem, sim. Significa que você vai estar preparado para trabalhar em qualquer área. Porém, algumas áreas ela tem mais dificuldade para que você aprenda. O centro cirúrgico é muito amplo. Então, tem profissionais técnicos que querem ser instrumentador, além de se formarem técnico, terão que passar pelo processo de especialização para se formar instrumentadores. E isso acontece. Então, professora, não era para mim ter aprendido tudo na aula sobre instrumentos? Não, nós aprendemos o básico, conhecemos o básico, que é mais utilizado, o que você precisa, de fato, conhecer, mas o aprofundamento de qualquer área, seja médica, seja de enfermagem, seja de qualquer setor da saúde, precisa ser após o término do seu curso normal. Mas aí não cabe a mim dizer que vocês vão para que área. Estudem tudo, aproveitem todas as disciplinas, porque vocês vão precisar de todas elas ao término do curso. Após o diploma em mãos, serão só vocês e Deus. Não terá professor, não terá supervisor, não terá coordenador, não terá preceptor, não terá nenhuma ajuda ou mentores por trás de vocês, né? E terão, se vocês forem humildes, se apegarem a um colega quando estiverem atuando, quando tiverem dúvida, procurem quem tem mais experiência, tirem suas dúvidas, não façam nada sem segurança, prefiram demorar para fazer o procedimento correto, a fazer rápido e errado ou com dúvida. Isso é uma das maiores preocupações, principalmente dos recém-formados, não saber proceder. Se não sabe, respira, pede ajuda, se socorre de outro profissional que tenha mais experiência e dá o primeiro passo, né, pedir ajuda. Às vezes não é que vocês não saibam ou que nós não saibamos, é justamente a insegurança de se fazer só. Somos iguais a criança. Enquanto estamos na instituição estudando, nós temos pessoas para nos dar suporte. Após o término do nosso curso, estaremos sozinhos. Aí sim, onde seremos colocados à prova. O objetivo de se estudar o centro cirúrgico, né, é a necessidade de atualização profissional do enfermeiro, né, ou seja, da equipe de enfermagem, dos profissionais de enfermagem, e estudantes, acerca do cuidado ao paciente cirúrgico no pré- e pós-operatório. Outra coisa bem importante, lembra que o pré, eu disse que vocês estariam à frente, cuidando desse paciente, preparando, executando algumas técnicas de enfermagem, que vai haver necessidade de preparar esse paciente antes de ir para o operatório. E no pós-operatório, esses cuidados, eles redobram, porque o paciente vai estar anestesiado, o paciente vai estar provavelmente com incisão, vai estar com a pele, né, dilacerada, precisando de cuidados, vai ter que estar monitorado, sempre um profissional ali, de tantos em tantos minutos, tem que estar averiguando os sinais vitais, para ver se esse paciente está retornando bem da anestesia. Tudo isso é importante vocês entenderem. Então, professora, eu estou no 3º período e não sei aferir a pressão. É muito difícil escutar, usar os tetos, escutar a primeira batida da sístole, o desaparecimento da diástole. Eu digo a vocês, cuidem, pratiquem. Sinais vitais, ele é importante demais, porque é ele quem vai me dar parâmetro para identificar se o paciente está com problema, está com algum distúrbio. Então, a temperatura, ela influencia na saúde do paciente. Um paciente que está com uma temperatura elevada, ou provavelmente com febre, precisa de infecção. Temperatura elevada não é doença, ele é sintoma de uma doença. Então, se eu não sei a normalidade de uma temperatura alta, como é que eu vou saber a anormalidade? Se eu não sei que o normal é de 36,5 a 37,5, ainda é normal, como é que eu vou identificar que um 38 já é um estado febril? Ou que abaixo de 35, abaixo de 34, essa pessoa já está com uma crise de hipotermia, né? Já está perdendo calor demais, precisa ser aquecida. Então, é isso que vocês precisam compreender.
E é um estudo que vocês não vão cessar com 2 anos de curso, vocês vão continuar, vai perpetuar esses estudos na área de enfermagem, porque sempre estaremos buscando novos conhecimentos, porque a própria execução da enfermagem, quando vocês estiverem em campo, vai exigir que vocês conheçam de tudo um pouco. Não precisam ser expert, não precisam ser gênio, mas vocês precisam ter coragem de estudar e coragem de buscar. E um pouco de cada coisa, conhecer um pouco da área de vacina, conhecer sobre curativos, identificar tecidos, identificar feridas com muito ou pouco exudado. Então é isso que vocês precisam compreender. No centro cirúrgico, essa atenção ela é redobrada, porque todo descuido ou qualquer falha humana, colocaremos o nosso paciente em risco permanente, perda de membro, uma infecção generalizada e também a questão de óbitos, né? Que é um risco que ninguém quer passar, perder paciente. Conhecer o centro cirúrgico, ele possibilita ao aluno, né, e ao profissional de enfermagem, o conhecimento teórico sobre assistência de enfermagem no centro cirúrgico. Então, terá que ter uma assistência direcionada para a gravidade e para a necessidade que o paciente vai ter naquele momento. Esclarece dúvidas também sobre as peculiaridades na assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico. Então, professora, eu tenho muito medo de administrar medicação endovenosa. Prescrição médica. Fazemos medicação com prescrição médica. Professora, eu não identifiquei a letra do médico, não consigo identificar quantas, eu vou diluir em quantas ampolas de ABD, serão quantas miligramas, eu não sei. Volta para o médico e solicita que ele faça legível, ou que pelo menos fale para você se respaldar. Não, na dúvida, não faça, porque endovenosa, já sabe, né, qualquer erro, qualquer medicação errada, a gente coloca em risco eminente o paciente. Dentro da assistência pré-operatória, a gente precisa lembrar que existe o pré-operatório, onde eu vou preparar esse paciente e as necessidades que ele vai trazer, até necessidades externas, se ele vier com ansiedade, com qualquer outro problema que não seja o cirúrgico, a gente tem que tentar ser condizente com a necessidade dele naquele momento e tentar ser humano, né? Respeitar ele, ser calmo ao falar com ele, a se dirigir a ele, perguntar se houver necessidade, anotar o que for essencial dentro da evolução de enfermagem, o que for necessário anotar, respeitar e preparar esse paciente na parte sócio, na parte psíquica e espiritual. E no preparo físico. Como assim, professor? O preparo físico? O paciente vai precisar estar higienizado, vai precisar tomar banho, vai precisar fazer a tricotomia. Tricotomia, lembre de tricotar. Quando alguém dizer, fulano está tricotando, né, fazendo tricô, que é uma arte manual milenar. Lembre de tricotomia, que é a parte de você depilar o paciente, né, tirar os pelos daquela área que vai ser feita a incisão. Então, tricotomia é o ato de limpar aquela área, retirar os pelos daquela área para procedimento que vai ser feito, né, para incisão. E é nós, a equipe de enfermagem, somos nós que fazemos esse procedimento, esse processo. Na assistência pré-operatória, nossas ações, elas precisam reduzir as complicações, ou seja, o meu conhecimento, o nosso conhecimento teórico precisa estar cientificamente embasado, eu preciso entender quais as necessidades de fazer uma boa administração, fazer um bom banho de leite, fazer uma boa troca de curativo, porque eu sei que qualquer erro, qualquer falha minha pode culminar para um processo infeccioso e um processo muito mais danoso ao paciente. Conhecer também esse processo, como o centro cirúrgico ele trabalha, ele é dinâmico, isso diminui os custos hospitalares, ou seja, a gente vai diminuir gastos, tudo que a gente reduz vai sobrar para se fazer outra coisa. Então, professora, eu uso 5 bolas para fazer uma punção venosa no paciente. Se o paciente, de fato, precisar das 5, utilizem. Mas se não precisar, leve 2, na verdade, a gente usa 3, né? Leve 2 embebidas em álcool e leve 1 seca. Vamos fazer, economizando não, mas utilizando de maneira correta esse material, não é sendo mesquinho, mas é utilizando de forma correta. Professora, eu vou puncionar um idoso e esse idoso está desidratado, então leva gelco em tamanho diferenciado, apropriado, e tenta fazer de uma forma que você, se não pegar da primeira vez, mas vamos tentar reduzir os gastos, né? Isso é uma preocupação, principalmente a nível SUS,
A gente diz, o SUS falta tudo. Não, às vezes não é só faltar, às vezes é mal administrado. É igual você pegar uma pessoa que ganha 10 mil reais e não ter nada na vida. Às vezes o que ganha 12 mil tem. A gente não sabe que mágica ele fez, mas tem. Entendeu? Às vezes é a má administração, não é a quantidade em si, mas é a qualidade que você está dando para utilizar aquele material. Então, no Sistema Único de Saúde, que é já muito escasso, a gente precisa ter muito mais cuidado ainda. É do SUS, é do governo. Não, gente, é do SUS, é nosso. Do jeito que vocês cuidam do que é de vocês individualmente, cuidem do SUS porque ele é coletivamente e é dos nossos impostos, né? Então, tem essa preocupação também. E no setor privado, deixa eu dizer logo de antemão, que a coisa é muito pior do que no público. Eles poupam até as bolinhas de algodão, até isso eles poupam. É tudo reduzido, você tem que usar o menos possível, para vocês não acharem que no SUS falta. Não, no setor privado eles também têm esse cuidado, porque na hora que eu reduzo o gasto, eu estou deixando dinheiro sobrar para dar assistência em outra área. Diminuindo esses custos hospitalares e o período de hospitalização que se inicia na admissão e termina no momento antes da cirurgia. Então, no momento que esse paciente é admitido, até durante o processo de cirurgia e a alta dele, envolve gastos. Então, se eu faço esse paciente passar apenas os 3 dias como é devido, naquele processo cirúrgico dele, com 72 horas ele tem alta, esse paciente termina o seu tratamento, termina a sua recuperação em casa, sem intercorrência, sem infecções, eu estou diminuindo gastos. Se eu, dentro da minha área hospitalar, dentro do meu centro cirúrgico, dentro do meu pós-operatório, eu faço meu paciente contrair uma infecção, contrair uma doença que eu poderia ter evitado, eu como gestão, eu como profissional, e não evitei, eu estou tanto aumentando os custos daquele paciente conosco, como eu estou colocando em risco a vida dele. Então tem que saber disso, as duas coisas, a vida do paciente e os custos que vai ser gerado decorrente daquelas estadias a mais, decorrente de algo que poderia ser evitado. Precisamos também devolver o paciente o mais rápido possível ao meio familiar. Gente, ambiente hospitalar é para ser o mínimo de dias possível. O tratamento, ele precisa ser a nível hospitalar quando é algo muito sério, como, por exemplo, uma infecção, uma incisão cirúrgica infeccionou, preciso voltar ao hospital, preciso drenar aquela purulência, né, aquele líquido que está sendo produzido naquela cavidade. Aí sim, se o médico identificar que é uma área infectada, precisa de antibiótico, precisa de acompanhamento, esse paciente precisa retornar. Mesmo após a alta, ele precisa retornar para fazer o acompanhamento intra-hospitalar. Mas isso vai elevar os custos, isso vai tirar um leito, isso vai colocar o paciente em risco. Então, tudo que coloca meu paciente mais dias no hospital sem necessidade, eu estou afetando diretamente a ele e todos os outros que precisarão daquele local e daquele processo também cirúrgico, que poderá não ter por falta de boa administração nossa. Levar o paciente às melhores condições possíveis para a cirurgia, ou seja, levar o paciente banhado, limpinho, feita a tricotomia, com acesso venoso, com a sonda, tudo isso é obrigação nossa de enfermagem. Lembrando que a sonda vesical é função somente do enfermeiro graduado. Apesar dos técnicos, a maioria saberem passar a sonda vesical, né? Infelizmente, pode haver um processo, né? Se o profissional técnico fizer e for denunciado, ele vai responder no conselho, né? No COREM, porque isso não é função deles. Aí, professora, se os técnicos faziam, e por que agora isso de ser somente restrito à área superior? É porque, decorrente a todos os profissionais de enfermagem fazer a passagem de sonda, foi detectado um alto índice de infecção uretral, infecção de urina, infecção de bexiga desses pacientes, e foi visto que, às vezes, a falta de conhecimento mais aprofundado sobre a anatomia do paciente, a fisiologia, a importância dos cuidados em asepsia, pode colocar o paciente em risco. Então, como o enfermeiro graduado, ele tem 5 anos mais de 5 mil horas de curso, entende-se que ele tem capacidade mais de que o técnico em proceder com esse atendimento, sem colocar em risco a saúde do paciente. Então, por isso que foi tirado do técnico, do auxiliar,
Não foi restrito somente ao enfermeiro, né, graduado. Vamos para os próximos slides. Deixa eu ver aqui, 12. Voltando a tocar no mesmo assunto, né? Assistência de enfermagem pré-cirúrgica, ela precisa respeitar esses 4 campos, o sócio, o psíquico, o espiritual e o físico. Professora, você está insistindo muito nessa questão, mas é essencial. Eu não posso deixar de entender que o indivíduo, ele tem necessidades sociais, necessidades psicológicas, psíquicas, necessidades físicas e espirituais, para poder estar em um bom estado, para entrar num processo de cirurgia, né, no procedimento cirúrgico altamente invasivo, muito deles invasivo. Então, se eu não respeitar essas áreas, se eu não tentar entender e compreender que aquele paciente precisa de alguma ajuda, seja até na área espiritual, professora, eu não sou pastora, nem sou padre, o que é que eu vou fazer? Dê uma palavra de conforto, se não puder, chama alguém que tenha mais afinidade com a parte religiosa, ou ver de que maneira pode ajudar esse paciente, né? Confortá-lo independente da religião que ele tenha e da sua religião. Na hora que você começa a exercer enfermagem, você tem que lembrar que você tem que respeitar seu paciente independente que ele tenha opções sexuais diferentes da sua, opções religiosas diferentes da sua, opções políticas da sua. Lá é profissional e paciente, ponto final. As divergências pessoais ficam fora. Com esse preparo, a gente precisa providenciar, né, a assinatura de termos de responsabilidade. Alguns casos precisam de assinatura. Cirurgias de alta complexidade, que o risco de morte ele é maior que o risco de sobrevivência. Eu preciso da assinatura de um familiar. Se for a esposa, eu preciso do marido assine, que os pais dela assinem. Alguém que possa assinar, entendendo a gravidade do procedimento e entendendo que, durante aquele processo, um dos resultados pode ser o óbito, né? Então, algumas cirurgias muito arriscadas ou o paciente muito debilitado, elas precisam ser assinadas e o parente entendeu a gravidade, que o óbito, ele é mais propício ao óbito do que sair do centro cirúrgico vivo. Explicar aos familiares sobre a cirurgia proposta, como o paciente retornará da sala operatória, a importância em apoiá-lo nesse período. Alguns pacientes vêm com muita dor, chegam desnorteados, chegam sem sentir os membros, e a gente tem que estar passando para o familiar que isso vai acontecer, passando para o paciente que isso vai acontecer e tentando fazer o melhor possível dentro do que for surgindo no decorrer dessa volta do pré-operatório dele, né? Explicar ao paciente sobre a cirurgia, o tipo de anestesia, os exames que porventura forem necessários, falar da importância de sua colaboração durante o procedimento. Então, o paciente precisa entender que para se fazer algo, precisa da ajuda dele. Então, Ana Paula, a gente vai fazer um procedimento de tricotomia na paciente que vai para um processo de parto normal. Alguns médicos não pedem, né? A paciente pode chegar sem fazer a tricotomia da região da genitália, né? Eles não se importam. Acham tranquilo, normal. Outros médicos exigem, então ele já entra no plantão, a equipe de enfermagem já sabe que ele não quer pegar nenhuma mulher sem estar feita a tricotomia, né? Isso é básico. Então, seja para parto normal ou parto cesáreo, eles pedem para fazer a tricotomia da paciente, ou até mesmo se a paciente puder fazer, tiver como, ela mesmo faz nela, por questão até de ter vergonha. Se não quiser, aí a profissional vem e faz. Mas isso é importante você compreender, porque é algo que você precisará, muitas vezes, invadir a privacidade do outro, ou seja, do seu paciente, para trazer um melhor resultado. E você tem que fazer ele entender que aquilo é essencial. Eu não posso levar o paciente para a sala de cirurgia sem fazer a tricotomia daquele local que vai ser feita a incisão. Eu não posso levar o paciente para a mesa de cirurgia sem fazer a passagem da sonda vesical de demora, porque o paciente tem vergonha do procedimento. Não, eu tenho que dizer a ele, identificar que aquilo é essencial. Ele não entra se não fizer. Alguma dúvida? Não. Qualquer coisa pode interromper e perguntar. Como a parte introdutória é mais para conhecer o aspecto do centro cirúrgico, vocês entenderem as obrigações nossas de enfermagem, na próxima aula vocês vão ter mais conhecimento dos instrumentários, né?
Quando vocês chegarem a campo, vão saber identificar, dar nome aos instrumentos, saber manusear, mas tem algo muito importante que eu volto a frisar. Não se martirizem se não souberem manusear uma bomba de infusão. Teremos tempo para aprender, seja durante o curso, seja durante os estágios, seja durante a vida profissional de vocês, mas vocês não podem jamais sair de um curso de enfermagem sem saber aferir uma pressão, sem saber fazer um teste de glicemia capilar, sem saber fazer aferição de temperatura daqueles termômetrozinhos terríveis de mercúrio, que é horrível, que você nunca vê o mercúrio correr, é horrível aqueles termômetros. Então, sem saber o que é uma frequência respiratória, sem saber quais os parâmetros normais, gente, é inadmissível que um técnico de enfermagem, um enfermeiro, saia do curso sem saber aferir uma pressão. Ana Paula, é difícil. Tenha calma, treine. Tudo vem do treino. Você não aprende, você não nasce falando, você aprende. Sua mãe, seu pai, os irmãos perderam tempo ensinando você a fazer isso, e você insistiu e foi lá e aprendeu. Na profissão é a mesma coisa. Se eu não disponho de tempo para aprender a ser enfermeiro, eu jamais serei um bom enfermeiro. Por quê? Porque eu estou me negando, eu estou tirando de mim algo que é essencial. É o tempo para praticar. Ah, professora, mas teremos estágio ao término do terceiro semestre, a gente já está nos estágios mais avançados. Você terá tão pouco tempo de fazer algo nos estágios que você mais vai ter medo de fazer lá do que treinar sozinho. Porque lá, se você errar, você está fazendo com alguém. E quando você treina com alguém de casa, com um amigo, com um colega de sala, você fica muito mais desenvolvido, você perde o medo, você perde aquela necessidade de ter que sempre fazer esperando que o outro diga tudo. Você começa a ter iniciativas, e é isso que o profissional de enfermagem precisa ter. Iniciativa e coragem. Para ser um bom profissional. Porque tudo depende não só da instituição e do professor, mas única e exclusiva da boa vontade que o aluno tem em querer aprender. A professora tem muita dificuldade em determinar a disciplina, não tem problema. Chegue para a gente, peça mais explicações, vá no WhatsApp, vá no PV, pergunte em sala de aula, pergunte mais uma vez se precisar da explicação, mas não saia com dúvida. Porque se está com dúvida, como que vai esclarecer se não tirar na hora que está sendo trabalhada aquela discussão? Então, sempre lembre-se que no processo de ensino-aprendizado, somos corresponsáveis com o que sabemos, com o que vamos aprender, com a quantidade de conhecimentos que vamos adquirir, com o que queremos adquirir. Pode o mundo todo trazer conhecimento e querer dar a vocês. Se não quiserem receber, a gente vai ficar falando, sem ter resposta nenhuma sobre o conhecimento. Como continuar, né? Explicar as condições que irá retornar ao centro cirúrgico, né? Se acordado, se com gesso ou sem gesso, assegurar que terá sempre um profissional da enfermagem para atendê-lo. No retorno do centro cirúrgico, esse paciente não é mandado para a enfermaria de imediato, né? Todo paciente cirúrgico, ele fica por horas, ou por 1 hora, 2, a depender de como ele retorna da anestesia, né? Então, a evolução dele vai repassar para mim se ele terá uma recuperação mais rápida lá e mandar diretamente para a enfermaria ou se ficará mais tempo conosco, né? Então, isso vai dizer, é ele que vai mostrar. Professora, mostrar como? Se queixando se tem dor, nós vamos estar averiguando os sinais vitais a cada 15, 20 minutos, a cada meia hora, dependendo do caso. Então, se eu estou monitorando o paciente, se eu estou averiguando os sinais vitais, ele está evoluindo bem, não está tendo problema nenhum nas disfunções não está tendo disfunção fisiológica, está retornando bem, então esse paciente vai passar menos tempo no pós-operatório, né? Com poucas horas ele vai estar na enfermaria se recuperando junto com o seu familiar. Lembrando que o pré e o pós-operatório, a família não tem contato. O paciente ele fica só com a equipe de enfermagem. Em casos de, geralmente, partos, é que um parente, conforme o pedido da mulher, é que entra para assistir o parto. Isso em casos muito extremos, que nem isso eles querem deixar, e agora pela pandemia não se deixa de jeito nenhum. E às vezes deixa quando você é um profissional, e você está com um parente seu, um médico é amigo seu, ou alguém da equipe pessoa amiga sua, e você fala, e eles deixam você entrar para ser profissional, mas tirando isso, eles não deixam mais, até retornar dessa pandemia.
Providenciar também, né, ou dar assistência religiosa, caso seja solicitado, como eu já tinha falado. Promover o entrosamento do paciente com o ambiente hospitalar, esclarecer sobre normas e rotinas do local, proporcionar um ambiente calmo e tranquilo, isso é essencial e fundamental nos cuidados de enfermagem com esse paciente pós-operatório. Temos também o preparo físico do paciente, né? Lembra que eu disse que muitos pacientes precisam ter algum tratamento diferenciado, vai acontecer de precisar passar sonda, vai acontecer de precisar ir com acesso, todos precisam ir com acesso, né? E isso é de nossa obrigação já levar ele prontinho para o centro cirúrgico. O providenciar e preparar o paciente para exames laboratoriais e outros exames auxiliares de diagnóstico, né? Iniciar o jejum, e aqui tem após o jantar ou ceia, mas iniciar o jejum assim que o médico prescrever. Então, tudo que nós fazemos quase sempre vem por prescrição médica. O médico passa, examina, prescreve, e nós fazemos a nossa parte de enfermagem, né? Assistimos. Verificar sinais vitais, notificar o médico responsável caso ocorra, né, sinais e sintomas de anormalidade ou alterações de sinais vitais. Lembrando que vocês não podem sair do curso sem conhecer os sinais vitais, sem conhecer os parâmetros normais, sem saber o que é uma PA boa, sem saber o que é uma hipertensão. Então, vocês têm que compreender o que é uma respiração boa, quantas evoluções respiratórias precisamos ter por minuto. Aí vocês têm que entender que o parâmetro normal é entre 16 e 20, é entre 12 e 20, é entre 20 e 30, se for um paciente que seja já com alguma doença prévia. Então, tem pacientes que ele tem distúrbios e ele tem um sofrimento respiratório aparente, e não necessariamente que ele está doente ali, ele tem uma patologia, e aquela patologia vai fazer com que ele fique com alguns sinais vitais alterados. Do mesmo jeito, tem paciente hipertenso que vai ter a PA dele sempre elevada, acima de 12/8, mas, como ele está medicado e está controlado, está abaixo de 16/11, a gente identifica que ele está controlado. Ele está fazendo uso da medicação, não está 12/8, mas está abaixo de 16 por 10, aliás, perdão, que geralmente os médicos já trabalham mais quando a sexta está de 16 acima, ou quando a diástase está de 11 acima, que já é um picozinho hipertensivo. Então, saber conhecer os parâmetros normais sinais vitais é essencial para os cuidados no pré, no intra e no pós-operatório. Iniciar o jejum quando solicitado, né? O médico vai prescrever como é que o paciente vai estar, jejum total, jejum somente de pastoso, para liberar do líquido, vai depender. Em caso de cirurgia, é jejum total, viu? Jejum sem alimentação e sem água. Existe um limite de horas para você entrar no centro cirúrgico. Alguns pacientes fogem, burla o sistema e acaba tomando um copinho de água, aí se dá um probleminha, às vezes fica com enjoo, provoca vômito. A anestesia faz também com que esse processo fique pior. Então, o paciente tem alguns probleminhas quando consome água, horas antes de entrar no centro cirúrgico. Tudo, lembrando, encontrou sinais vitais, encontrou qualquer amostra de anormalidade, indica lá ao médico o que está acontecendo e registra. Tudo só vai estar legalizado se vai registrar. Então, não tem como dizer, o meu paciente está hipertenso e não registrar, que aferi tal hora e estava tal, a pressão estava tanto por tanto. Então, precisa ver o registro. Verificou a nota, já vai anotando. Ah, professor, tenho medo de rasurar o prontuário. Ah, leva uma folha de rascunho, coloca o nome, o leito do paciente, os sinais vitais, depois transcreve o prontuário. Mas o correto é fazer direto já no prontuário, para não haver perigo de você transcrever coisas de um paciente para outro. Encaminhar esse paciente ao banho para promover a higiene, trocar de roupa, né? Ele não pode entrar com a roupa dele, tem que ser a roupa específica do ambiente hospitalar. Cortar unhas, mantê-las limpas e fazer a barba. Isso é algumas das funções que fazemos lá dentro, né? Quando o paciente já vem feito de casa, tudo bem. Quando não, somos nós que fazemos. Tanto no pré-operatório como no pós-operatório, vão ter salas distintas, onde esse paciente vai ser admitido, ele vai ser funcionado, vai fazer todo o processo antes do processo cirúrgico, né? Então, ele vai estar lá,
A equipe de enfermagem vai admitir, vai receber e vai deixar ele monitorado, preparado, já com sonda, com acesso, vestidozinho na bata, já só esperando a hora de ser chamado, né? E sendo monitorado pela enfermagem. Dentro do horário operatório, nós estaremos lá também, estaremos compondo a equipe, enfermeiros e técnicos. Poderemos estar dentro, acompanhando a cirurgia como instrumentadora ou como uma circulante. Vai ter um enfermeiro circulando entre uma sala e outra, abastecendo os materiais, ou vai ter aquela que só ajuda o pediatra nos cuidados imediatos. Então, vai ter funções distintas, nós teremos várias funções dentro do centro cirúrgico. Mas quase sempre, lembrando a vocês que a enfermagem é quem leva a saúde pública brasileira nas costas, né? Somos inúmeros, somos imensos dentro do país e, infelizmente, pouco valorizados. Durante esse preparo físico, administrar a medicação pré-anestésica em casos específicos onde há necessidade, não é em toda a cirurgia, não pensem assim, só em casos que o paciente precisa de um pré-anestésico e somos nós que aplicamos. Se prescritam, lembre-se sempre, procedimentos que pode colocar em risco a vida do paciente, tem que ser com prescrição médica, não assumam responsabilidade de fazer algo de boca. Não, doutor, prescreva no prontuário do paciente, porque eu preciso desse respaldo para poder administrar. Nada de boca, só se for um caso de vida ou morte, na hora de um caso de urgência, você está no carrinho de urgência, não tem como fazer a prescrição e o médico vai dando as ordens e a gente vai ajudando o procedimento. Aí é diferente, né? Aí é um procedimento de extrema urgência e todos ali estão na mesma situação. Realizar a tricotomia é a retirada dos pelos daquela área que vai ser feita a incisão do membro operado, né? Lavar as mãos com água e sabão, passar antisséptico local, enfaixar se houver necessidade, né? Remove-se todos os adornos, como prótese, joia, lentes de contato, óculos, prendedores, piercings, anéis, tudo. Isso é uma dica para nós também, viu? Nós, em centro cirúrgico, temos, na área de saúde em geral, né? Mas para o centro cirúrgico, mais ainda, anéis, brincos grandes não é indicado, anéis é retirado, no máximo que o profissional fica só aliança, que aqui geralmente nunca sai por conta própria, mas adornos, ele é estritamente proibido dentro do centro cirúrgico. Professora, por quê? Isso é só para nós mulheres? Não. Relógio não é permitido, porque todo e qualquer adorno que entra no centro cirúrgico, que entra numa sala esterilizada, ele pode estar levando contaminante. Você descontaminou o seu anel, descontaminou o seu relógio, sua pulseira. Então, tudo isso pode trazer contaminação para o ambiente estéril, então tudo isso é deixado fora. Quem entra já sabe que não pode estar utilizando esses adornos. A não ser que você faça parte do administrativo e não do centro cirúrgico em si. Promover esvaziamento vesical, colocar roupa cirúrgica apropriada, como camisola, touca, propé, isso a gente fazendo nos pacientes, né? Transportá-lo de maca até o centro cirúrgico, com prontuário em mãos, exames realizados, exames esses que também pode ser raio-x, se for o caso, né? Então, todo exame que o paciente tiver a nível internação tem que ser levada junto com o prontuário para a hora do procedimento. Fica lá na sala e eles vão preencher, né? A enfermagem preenche o seu campo, a equipe médica preenche o seu, o anestesista preenche o seu e assim por diante. Isso aqui já foi falado, principais ações pré-operatório. Professora, o que é que a gente faz no pré-operatório? Você vai trabalhar a administração de medicamento, punção venosa, quase sempre ou 100% das vezes o paciente cirúrgico vai estar com acesso venoso, periférico, é você quem faz, enfermeiro e técnico. Modificação de dieta, jejum, antes de cirurgia, somos nós também que vamos fazer, prescrito, né, vamos dar essa assistência, higiene corporal e oral, esvaziamento de bexiga, esvaziamento intestinal. Professora, como assim? Se esse paciente precisar de uma lavagem intestinal, porque vai fazer um procedimento e não pode estar com o intestino sujo, então, aquela limpeza intestinal que prescrita, claro, quem vai fazer somos nós. Passagem de sonda nasogástrica, controle de sinais vitais, remoção de prótese dentária, que é os adornos, né? Medicação pré-anestésica, se houver prescrição e necessidade, e preparo da pele. São alguns dos que iremos fazer, né? Isso é
pode variar de uma cirurgia para outra, não necessariamente todos irão precisar. Lembre-se que o centro cirúrgico é um local estéril, nada de brincadeirinha, nada de entrar sem máscara, nada de estar pegando onde não deve pegar. Lembre-se que aquele campo, quando vocês viram aqueles panos azuis e verdes sobre uma bancada, sobre uma mesa de maio, com os instrumentais, ou sobre o corpo do paciente, toda aquela área é estéril, é tanto que a equipe que está dentro do procedimento cirúrgico, né, o médico, o assistente, a instrumentadora, todos eles têm o acesso ao campo, mas porque eles estão em estéreo. Nós que estamos no auxílio, nós quando ajudamos, vai ser de uma forma onde nós não infectemos aquele local, ou a gente não tire, não contamine aquele local, não tire deles aquela segurança. O centro cirúrgico é uma área física do hospital, né? A equipe é muito profissional, equipamento e material de consumo adequado, a execução do processo cirúrgico, oferecendo condições para que a equipe médica e de enfermagem possam planejar as necessidades dos pacientes antes, durante e após a cirurgia, ou seja, no pré, no intra e no pós-operatório, antes, durante e depois. E é nele também que é definido também um conjunto de áreas de instalação que permite efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente e de conforto para a equipe de saúde. Então, além das salas do centro cirúrgico, né, nós vamos ter as salas de apoio para descanso da equipe, temos vestiário com banheiro, temos sala pré-operatória, temos sala pós-operatória. Então, é bem ampla. Então, o centro cirúrgico ele é composto por várias salas. E todas elas têm que ter o mínimo possível de contaminação. Ou seja, não é só dentro do centro cirúrgico em si, da sala onde vai acontecer a cirurgia, mas todo o ambiente que compõe o centro cirúrgico, os outros acessos também precisam ter uma higienização muito bem preservada para evitar que a gente leve contaminante para a área restrita, né, que é a área da sala cirúrgica, do centro cirúrgico. O paciente é posicionado, o paciente é preparado, então somos nós que chegamos primeiro na sala, preparamos todo o equipamento, averiguamos se estão funcionando, olhamos, abastecemos os carrinhos, o material, a instrumentadora geralmente é a que traz o material cirúrgico, né, pede, mas geralmente é para estar lá na sala, então cada cirurgia programada tem aquele tempo de horário, então já se sabe o material que vai ser utilizado, as bandejas cirúrgicas que serão utilizadas. Então, para cada cirurgia, a gente vai ter instrumentais diferentes, composta por uma bandeja diferenciada, e isso é a equipe de enfermagem quem tem que administrar e quem tem que dar conta do recado. Professora, a maioria dessas já chegaram lá sabendo? Não, a maioria chegaram. Existe rodízio dentro do ambiente intra-hospitalar, onde a gestão interna, ela vai fazendo rodízio, vai pegando uma enfermeira que está lá nos cuidados imediatos ao recém-nascido, coloca no pré-operatório, depois coloca um mês, coloca no pós, vai tentar averiguar onde aquele profissional tem capacidade de dar sempre o melhor, pelo menos nas instituições privadas eles fazem muito isso. Nas instituições públicas quase sempre não, né, mas a instituição privada acaba fazendo esse melhoramento do profissional. Professora, licença. Alguém falou? Eu falei. Uma dúvida. Pode falar. Quais são os relatórios? Tem centro cirúrgico e quem faz? Só um minuto, não entendi. Repita. No centro cirúrgico, os relatórios, somos nós que vamos fazer? Não. O prontuário do paciente existe, só que no prontuário do paciente vai ter prontuário onde vai ter evolução de enfermagem, onde vai ter evolução médica, onde vai ter exames laboratoriais, onde vai ter prescrições, onde vai ter tudo. Então, nós só mexemos, nós só prescrevemos, anotamos, registramos onde é a nossa área. Só fazemos isso em enfermagem. Então, tudo que você faz para o paciente, aferições sinais, o que você fez, se passou uma sonda, você coloca lá, paciente, a hora que o paciente passou a sonda, se for o caso precisar, sonda vesical de demora, sonda de Foley. Então, isso é obrigação nossa, mas vai ter uma folhinha somente nossa, evolução de enfermagem.
Na parte de medicação, onde o médico prescreveu as medicações, sim, na hora que eu administro a medicação, eu vou lá no campinho da administração, coloco, registro a hora da medicação, registro a medicação e coloco minha rúbrica com minha identificação no Corém. Então, terminou uma prescrição de enfermagem, o que é que eu faço, Ana Paula? Depois que você prescreve tudo que você fez, de uma forma reduzida e técnica, eu não posso fazer um relatório de uma folha, não. Existe abreviações que eu utilizo para minimizar e diminuir esse tempo que eu vou precisar e esse espaço. Existem normas, então a gente tem que obedecer essas normas. Então, tudo que você faz, terminou, fecha lá o que você fez, assina, coloca seu Corém, pronto. Ali, quem chegar após você e pegar aquele paciente vai saber o que você fez, que horas você fez, e vai ver que nas prescrições existia lá, né, aquele pedido. Então, sempre vai ter a nossa folhinha, ou a nossa evolução de enfermagem, onde seremos somente nós, enfermeiros, graduados e técnicos, fazendo a evolução. Não se preocupe, a nossa é individual, assim como a do médico é individual. Perdão, passei demais. No contexto hospitalar, o centro cirúrgico ele é o setor mais importante pela decisiva ação curativa da cirurgia, né? Existem detalhes minuciosos em construção para assegurar a execução de técnicas ascéticas. Gente, lembrando sempre, dentro do centro cirúrgico, precisamos saber, precisamos executar com maestria todas as performances ascéticas, ou seja, eu preciso saber bem, lavar bem as mãos, eu preciso saber identificar que aquela área precisa ser feita a asepsia. Então, equipamentos que nós manuseamos, é a equipe de enfermagem quem faz a higienização. Então, geralmente, um dia por semana no hospital, eles tiram o horário do dia para fazer a desinfecção do local. Então, a equipe começa a fazer pelas bancadas, pelos equipamentos, a equipe de enfermagem, né? E, ao término dessa limpeza, a equipe de higienização, ou seja, a equipe chega para fazer a limpeza pesada, que é a limpeza dos pisos, né? Então, é obrigação nossa preservar esse paciente e esse material é de nossa obrigação os cuidados. Então, você que vai terminar o seu curso, vai para uma sala de vacina no município da sua cidade, vai trabalhar como técnica de enfermagem, vai fazer curativos, vai fazer vacina, é obrigação sua cuidar da sua sala de vacina e da sua sala de curativos. Como assim, Ana Paula? A desinfecção da maca é você quem faz, é você quem troca o lençol a cada vez que você usa para um paciente, seja esse lençol de tecido descartável, mas geralmente agora é o descartável, né? Você faz a limpeza das bandejas, se você precisar fazer um procedimento que precisa de bandeja, cobarrim, uma tesoura, uma pinça, você tem que lavar previamente lá no local adequado, no escuro, depois secar, embalar e colocar para esterilização. É você quem limpa a bancada, sua pia, é você quem limpa a sua geladeira de vacina, quem sabe, tem que fazer esse controle. Então, lembrando sempre, vai ter obrigações para onde você for, e você tem que dominar essas técnicas. Professora, e o que é que eu faço se eu for admitida e não souber? Fala a verdade, eu estou aprendendo, eu estou mais lenta do que geralmente um profissional de mais tempo seria. O profissional que ele contratou vai entender, a instituição que ele contratou vai entender. Se está contratando um recém-formado, sabe que você não tem experiência profissional, ele sabe que você vai precisar de mais tempo para ser mais ágil na sua execução. Se for um profissional também concursado, você também terá muito medo de exercer algumas coisas sozinho, exercer algumas técnicas sozinho, mas é aquela coisa, você vai ganhando confiança, você vai fazendo mais lento, você vai tirando mais dúvida, vai pesquisando, vai fazendo a consulta de um livro, entra para fazer, leva com você seus livros, leva os cadernos de saúde que o Ministério da Saúde traz para a gente, né? Nós temos aí vários cadernos para trabalhar a atenção básica, a atenção à saúde da família, que diz o que fazer, como proceder, então não tem desculpa. Então existe um passo a passo, é normatizado, então não tem como o técnico ou o enfermeiro dizer que não sabia. Você não faz uma medicação, uma vacina, se não souber que aquela empresa diz que a prescrição é 0,5 ml. A professora é uma hepatite B. Se o paciente tiver 19 anos para cima, eu não dou mais 0,5. Não, você vai dar 1 ml. Então, existe isso também. Você tem que conhecer
as minúcias da sua área. Isso aí teremos tempo para aprender, com certeza vocês vão dar um show. Esses detalhes minuciosos, né, a gente precisa compreender, precisamos entender, né? Em sua construção, isso vai assegurar a execução de técnicas assépticas, instalação de equipamentos específicos e facilita o ato cirúrgico. Então, dentro do campo cirúrgico, eu preciso conhecer essas necessidades, preciso saber manusear esses equipamentos, ligar, averiguar se estão corretos, se estão funcionando a contento antes que o processo cirúrgico aconteça. Então, é eu enfermeiro, eu técnico, que chego lá e que vou abastecer essa sala e verificar todos os monitores, todos os equipamentos, para garantir o sucesso da cirurgia. O centro cirúrgico também é definido como um conjunto de áreas e instalações, né, que nos permite, ou seja, permite à equipe efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente, trazendo conforto também para a equipe, né? Então, é totalmente diferente você chegar numa sala equipada, com todos os monitores, com tudo operando, para você chegar numa sala sucateada que só tem a cama, o foco, o médico e Deus com você. Se der qualquer intercorrência, você não consegue ajudar o paciente. Por quê? Porque não tem o mínimo no centro cirúrgico. Eu digo por conhecer. Aqui em Açu tem uma clínica policlínica, né, que hoje agora acho que é a Mediclin. A policlínica virou a Mediclin. Sempre foi particular, mas sempre atendeu o SUS porque tinha convênio com o SUS. O centro cirúrgico de lá era só a misericórdia de Deus. Era a mesa, o médico com bisturi na mão, um monitorzinho monitorando sua saturação e frequência cardíaca, a instrumentadora, que é a técnica com ele, pronto, era só o médico e a técnica, e você e Deus. E o menino para ser tirado da barriga. Então, muitos anos o centro cirúrgico de Açu, a policlínica, os partos cesáreos funcionaram assim. Não só parto cesáreo, outras cirurgias também funcionaram. E a policlínica, ou a instituição que eu estou falando, era uma instituição que atendia também pacientes particulares. Aí você imagine pagar um plano e você não ter um mínimo de assistência em equipamento em pessoal, ou seja, também na equipe profissional, você não ter a equipe completa. Para uma intercorrência, você precisa de todos os equipamentos funcionando, de todos os profissionais atentos para detectar um problema que pode ser reversível. O ambiente do centro cirúrgico, ele também é reconhecido por ter uma aparência rude, ou seja, um ambiente frio, temperatura fria. Ele diz muito assim, é muito seco, é muito cara de morte, mas não é. É um ambiente que precisa de respeito, precisa de cuidado, precisa de atenção. Qualquer passo em falso, qualquer manuseio errado, a gente infecta um local estéril, a gente põe em risco a vida do paciente por irresponsabilidade nossa ou por falta de conhecimento da gente, né? E aí não é desculpa. Seja por falta de conhecimento ou por descuido, a gente tem sempre que ter a responsabilidade de assumir nossos erros, né? Uma vez cometido, sabemos que pode haver problemas. E dentro do contexto hospitalar, né, o centro cirúrgico, ele é um setor importante pela decisão dessa questão curativa, né? Que ela é a parte onde a gente faz intervenções mais drásticas, ou seja, pacientes com risco de vida, pacientes que precisam tirar um cisto ovariano, que precisa tirar uma apendicite de urgência, então são encaminhados para o centro cirúrgico, que é o local mais apropriado para se fazer essa intervenção, porque ela dá, o centro cirúrgico, aquele local dá as condições necessárias para se haver esse processo. Então entendam que quando vocês entram no primeiro semestre de enfermagem e o profissional lá que está trabalhando com vocês em sala insiste que a lavagem de mãos é um dos primeiros procedimentos que o enfermeiro precisa ter domínio, precisa ter o controle, porque eu preciso reduzir o maior número possível de carga microbiótica das minhas mãos para evitar que eu contamine o paciente. Eu preciso identificar que uma vez eu atendendo um paciente, eu preciso fazer a limpeza das mãos, a asepsia das mãos para poder ir ao outro paciente e dar o atendimento a ele. Então, isso é importante entender. E não existe somente o que você vê. Dentro do ambiente intra-hospitalar, existe o que nós não conseguimos ver, que são as cargas
biótica, né, de patológico, que podem nos causar grandes danos, inclusive, levando a óbito. A sala de cirurgia, ela situa-se sempre numa localização bem central, onde todos os outros serviços vão estar bem próximo deles. Então, sala de raio-x, sala de patologia, laboratório, vão estar muito bem distribuídos ao redor do centro cirúrgico. Então, é uma área estritamente planejada para ter o acesso livre para todas as outras áreas. Dentro também do centro cirúrgico, a gente lembra que uma vez tendo uma carga microbiótica que pode ser grande, tanto pode estar em meio a fluidos, né, ou suspenso em aerosol, ou esteja por meio de gotícula impregnada sobre algumas bancadas. Então, se a gente consegue fazer asepsia de locais inanimados, se a gente consegue fazer, a equipe de higiene consegue fazer a limpeza dos pisos, que é a limpeza pesada. Aí, como é que a gente faz a limpeza do ar, né? Então, existe filtros primários, onde a circulação ela é controlada, onde há uma filtragem desse ar, tentando eliminar poeira, tentando eliminar poluentes, diminuir o risco ainda mais de infecção para os pacientes. Então, existe todo um processo. Então, o centro cirúrgico ele funciona muito bem para atender e preservar a vida do paciente. Dentro do ambiente hospitalar, a gente diz que existem 3 áreas. Essas áreas são denominadas como não crítica, semicrítica, área não restrita, semi-restrita e restrita. Eu fui falando do crítico, que é material. Material a gente vai ver quando estiver vendo a parte de material cirúrgico, né? As bandejas cirúrgicas. Nas áreas não restritas, ele é um ambiente comum, onde todos podem transitar com qualquer tipo de calçado, com qualquer tipo de roupa, porque os procedimentos mais invasivos não serão feitos naqueles locais, né? Vou dar a classificação de cada um para vocês entenderem. Uma área não restrita. Os profissionais e pacientes e visitantes, eles circulam sem ser com roupa privativa, não é exigido cuidados específicos. Isso se estende aos corredores, vestiários, secretaria, local de transferência de macas. São locais comuns, né, de grande público, que não há exigência restrita, ela é mais livre. Nas semi-restrita, esse tráfego é limitado de pessoas, então alguns profissionais podem passar daquela linha, outros não. Você só pode estar circulando com vestimenta própria daquele local, né, com roupa adequada, geralmente aquele pijaminha hospitalar. A roupa nunca é sua, ela é privativa, ela é do próprio hospital, da própria instituição. Os calçados têm que ser adequados, calçado fechado, gorro, e muitas vezes, dependendo da área que você está, o Propé, que geralmente é na área mais restrita. Você pode até passar nessa área semi-restrita e transitar, mas você não pode jamais interferir nas rotinas de controle e manutenção da asepsia da área restrita. Geralmente são salas que guardam equipamento, farmácia e copa, né? São essas semi-restritas. E também precisa ter um cuidado, porque esses ambientes, como são compartilhados, muitos transitam por ele. Se não tiver uma higienização mais padronizada e um fluxo menor de pessoas externa ali dentro, eu posso estar saindo da semi-restrita e levando para restrita contaminantes. Então, por isso que a diminuição do fluxo na semi-restrita é essencial para que eu não infecte a minha área restrita. É tudo já proporcional. Aí na área restrita, como é que eu devo me comportar? Lá são as que possuem limite bem definido, né? A circulação de pessoal e equipamento é restrita mesmo. Você só entra com ordem de supervisor, você só entra com o paciente se ele for chamado. Geralmente, sem cirúrgico é assim, você tem que ser reportado para poder ter acesso ao centro cirúrgico, né? A exigência de uso exclusivo de máscara, né? Além da roupa do hospital, a roupa privativa do centro cirúrgico. As técnicas de asepsia de rotina devem ser rigorosas, né? Controladas e utilizadas, então todos os dias e várias vezes que houver necessidade tem que ser feito esse controle, essa asepsia, evitando contaminação daquele meio.
Isso é para as salas de cirurgia, para a sala de recuperação, para a sala de pós-anestésico, né, corredor interno e lavabos. Essa área é bem restrita e é daquele circulante que sai de uma sala de cirurgia para um pós-operatório, para um pré-operatório, que está no corredor, que está entre uma sala e outra, então aí é bem restrito. Só é pessoas autorizadas que estejam de fato recebendo a ordem para entrar com o paciente ou permanecer com o paciente lá. E geralmente são só profissionais daquele setor. Aí na divisão do centro cirúrgico, nós vamos ter seção de bloco operatório, que são as salas equipadas, né, onde acontecem as cirurgias. Nós temos sessões de recuperação pós-anestésico, que a gente chama o pós-operatório, onde o paciente, voltando da anestesia, eles ficam monitorados, sendo monitorado pela equipe de enfermagem, até receber a alta do pós-operatório e descer para a enfermaria ou para o quarto. Temos a seção de material, que geralmente é para guarda de volumes estéreos, e salas específicas para medicamentos, seringas, que são materiais utilizados no procedimento cirúrgico. Podemos ter também, nos arredores do centro cirúrgico, dentro compondo o centro cirúrgico, né, o vestiário, sempre tem as salas de descansos médicos, salas de enfermagem, sala de anestesia, sala de estoque. Quase sempre essa sala de anestesia, a anestesia é feita na própria sala de cirurgia, o paciente, quando é deixado na sala, o anestesista já está lá, então são a equipe que chega primeiro, a equipe de enfermagem para controlar todo o espaço, né, averiguar tudo, fazer a cobertura com estoque do material que vai ser utilizado, e de imediato chega o anestesista também para controlar o seu campo de trabalho. A sala de estoque de material e medicamento e área para recepção de pacientes. Na sala de operação, né? Tem a sala de operação, tem a sala de equipe de limpeza, que pode estar composta por laboratório, anatomia patológica, auxiliares de anestesia. A gente até já tinha falado mais anterior, nos slides, que poderiam ter todos esses componentes no centro cirúrgico. O trabalho no centro cirúrgico, ele faz parte do trabalho em saúde, tem como característica um trabalho coletivo, ninguém lá faz nada sozinho, sempre precisamos do complemento da técnica empregada pelo outro profissional, né, complementa a nossa. Somos individuais, mas somados, o coletivo faz a diferença. O trabalho, né, coletivo realizado por vários profissionais, como cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, instrumentadores cirúrgicos, técnicos de raio-x e laboratório. Pode estar a equipe composta por todos estes. Equipe cirúrgica precisa ter, no mínimo, esses aqui: médico, cirurgião, pelo menos um, mas quase sempre eles entram com um médico auxiliar, entra um outro auxiliando. Anestesista, que fica ali controlando a anestesia, quase sempre é o profissional que vai estar sentado na cabeceira do paciente, monitorando os equipamentos e controlando a sedação do paciente. Enfermeira, essa daqui refere-se à graduada, o técnico de enfermagem e o instrumentador, que quase sempre é um técnico de enfermagem. Essa aqui é a equipe mínima, né? Podemos ter mais de um desses profissionais na equipe. Quase sempre só vai existir um anestesista, mas o médico cirurgião e os demais, como enfermeiro e técnico instrumentadores, pode ter mais de um auxiliando. Esse slide aqui mostra que as práticas de enfermagem, aqui refere-se à enfermagem superior, está voltado mais para gerenciar, está mais o enfermeiro graduado, ele está mais na questão das providências, trazer material, abastecer o carrinho, abastecer material essencial. Esse material faz parte de todo aquele processo anterior que a gente entra na sala para fazer, equipar essa sala, né? Então, isso faz parte tanto da rotina do enfermeiro de nível superior, quanto do nível técnico. Aqui não é só restrito a nível superior, não. Os dois fazem, né? Dependendo da necessidade, o enfermeiro, chefe do setor, vai incumbir um técnico para fazer o abastecimento após cada cirurgia, após cada higienização da sala. Toda a sala é abastecida, preparada para uma nova cirurgia. A única coisa que diferencia são as bandejas cirúrgicas. Dependendo do que vai entrar de cirurgia, as bandejas são de acordo com a necessidade.
E parte da nossa responsabilidade como enfermeiro no processo de cirurgia, no procedimento, é fornecer segurança, bem-estar ao paciente, coordenar, né, o pessoal na sala de cirurgia e realização das atividades circulando da sala. Então, fica sempre um profissional fora, ela sempre vai estar voltando nas salas para saber se a equipe está precisando de algum material que porventura já tenha faltado na sala, né? Eles entram com quantidade X de material, mas podem sim utilizar a depender da situação. É nossa obrigação testar os equipamentos, monitores, pontos de oxigênio, tudo isso é obrigação nossa. Temos também como papel defender o paciente, né? Além de monitorar os fatores que podem provocar lesões, como posição do paciente, funcionamento errôneo de equipamento, os perigos ambientais, proteger é função nossa, a dignidade do paciente submetido à cirurgia. Gente, eu vou passar um relato para vocês. O ano passado, eu acompanhei minha filha na cirurgia obstétrica dela. Ela foi ganhar neném na Almeida Castro. Primeiro ponto que eu detectei: a sonda vesical de demora não foi feita. Eu estou dando o nome porque aconteceu comigo. Seria antiético se eu estivesse falando de alguém que eu não presenciei e não soubesse que era verdade. Mas, como a situação aconteceu comigo, eu estou dando nome à instituição, porque foi com minha filha, tem um registro de foto e tudo mais. Aconteceu em vez de eles colocarem uma sonda de demora, eles colocaram um equipo, o soro. Quando você vai fazer a soroterapia, não tem o equipo que você vai conectar ao frasco do soro para funcionar a veia do paciente? Pois eles funcionam, aliás, eles sondam a paciente com um equipo. E o saquinho de coleta da urina não é um saquinho lacrado, não é um saquinho vedado, sem presença de ar. É um saquinho daqueles simples, um saquinho que você compra em farmácia para coletar urina, tem até um cordãozinho para você. Geralmente os hospitais dão muito desse saquinho para a gente coletar a urina do paciente. Eles fazem uma gambiarra para cortar custos, porque uma sonda é muito cara. Diferente de um equipo, diferente de uma bolsa coletora de urina, é muito mais barata que um saquinho de coletor de urina, né? É totalmente diferente, porque quando eu compro um equipamento estéreo, eu sei que ali vai estar embutido nele 10 vezes mais do que o equipamento não estéreo, material não estéreo. Isso foi o que eu presenciei, né? Fora o que eu não presenciei, porque dentro da sala de cirurgia eu não pude entrar com a minha filha, mas quando ela chegou do pós-operatório na sala, eu encontrei ela e até uma amiga minha que é enfermeira lá, depois eu falei, mostrei ela que eu estava muito chateada que a instituição fazia isso, porque isso não é preconizado, você não pode fazer isso, você fazer uma sonda de demora, introduzir um material na uretra do paciente, correndo o risco de levar uma contaminação pesada, até a nível, não só de bexiga, mas a nível de infectar o rim do paciente, um material que não é adequado, com uma borracha de silicone dura, que pode lesionar o canal uretral, provocar uma lesão por fricção, e daí ocasionar uma lesão mais a nível bexiga, uma lesão mais a nível renal, subir para... Então, assim, a gente vai vendo coisas no dia a dia que você precisa estar lá para acreditar que aconteceu. E coisas absurdas que você diz, não tem como acontecer, mas tem. E são coisas que a gente detecta quando a gente é profissional em saúde e conhece os procedimentos corretos. Outro procedimento que fizeram, iam fazer errado, iam levar a vida da minha filha, com certeza, esse não escaparia. Eu tinha ido dar banho no bebê, não, banho não, acho que eu tinha ido pesar o bebê, que não dá banho no primeiro dia. Eu fui levar o bebê para pesar, e como na Almeida Castro é um centro de referência, tinha muitas mães com bebês para fazer a pesagem. E o soro da minha menina deve ter, eu não percebi, mas deve ter vindo já aberto ao máximo do centro cirúrgico, e passou, o soro desceu, passou do equipo, ficou quase uns 20 centímetros no equipo, faltando soro. Ou seja, na hora que você fosse trocar o soro da paciente, ela teria de 15 a 20 centímetros de ar dentro do equipo. E esse ar
entraria para a corrente sanguínea se você não tirasse, não fizesse uma manobra para retirar com uma seringa. Ou seja, um profissional que aparentemente deveria ter anos de experiência, não sei, eu estou julgando que tenha, pela idade dele, ele passou, eu avisei, né, que o soro tinha passado, vi que tinha ar dentro do equipo, ele trocou o soro, mas não retirou o ar, e o soro vinha descendo, né? Quando ele abriu o soro vinha descendo, já tinha chegado quase perto da conexão onde a gente faz a medicação no equipo. E foi quando eu me desesperei. Eu fechei o soro, porque tinha uma porção de mais ou menos 15 a 20 centímetros de ar dentro e iria para a corrente sanguínea. E você sabe que nós mandarmos ar para a corrente sanguínea do paciente, ele vai provocar morte, né? O paciente pode até não morrer, mas vai ficar muito grave. E foi quando eu fui lá no setor de enfermagem, que chama... No posto de enfermagem, onde fica toda a equipe ali, os prontuários, e solicitei uma seringa para retirar o ar. Eu disse, eu preciso de uma seringa porque o equipo da minha filha entrou ar e não foi retirado. Aí ele voltou comigo com a seringa, não me deu, e chegando lá, ele disse assim, não, isso aqui tem problema não, só isso, pode deixar passar, esse ar aí não tem problema não. Eu disse, não pode, tem que retirar. Eu disse, faça um favor, me dê a seringa que eu mesmo retiro. Aí eu dobrei a parte do equipo já próxima à mão dela, liberei lá o soro, né, e fui tentando puxar o ar para conseguir, aí só que vinha ar e vinha soro, né, mas enquanto tinha presença de ar, eu não deixei o equipo liberado para passagem de soro para corrente sanguínea dela. Ou seja, em um único dia, eu vi 2 erros grotescos que é praticado por nós enfermeiros, muitas vezes por falta de entendimento ou por preguiça, ou porque precisam obedecer uma instituição que não está nem aí para a saúde do paciente e que não tem coragem de falar ou de levar para adiante, porque como é uma instituição privada, uma vez que você reclama, você é demitido. Para você ver o quanto que é essencial que vocês como enfermeiro, a partir de agora, a partir de ontem, vocês saibam quais os procedimentos de enfermagem que devem ser feitos e fiquem de olho quando forem feitos com vocês ou com alguém de vocês. Perguntem, peçam para tirar dúvida. Se tiver extremamente duvidando daquele procedimento, não escandalize, mas chame o profissional e converse com ele. Não faça seu paciente correr risco, porque eu já perdi um parente meu, um paciente, vendo erros grotescos acontecerem na minha frente. Não foram, esse dia não foi nem erro de enfermagem, foi erro médico, onde o paciente, meu neto, parou e horas depois veio a óbito por causa de um erro da equipe pediátrica, e que no momento eles não sabiam que eu era enfermeira, né? Eu estava ali apenas como acompanhante, como avó da criança, como mãe da paciente, e que vi tudo acontecer, só me manifestei na hora que eu vi que ela tinha entrado, que a criança tinha entrado em parada cardiorrespiratória, foi quando eu falei com a médica, que tinha deixado... A criança não podia respirar só, estava com dificuldade, esperando a UTI, o leito UTI descer para ser levado para a UTI pediátrica. E simplesmente pararam de deambular, não ofertaram oxigênio, e a criança com dificuldade, né, entrou em parada cardiorrespiratória. Aí foi quando eu dei a ordem, né, volta para o seu lugar, a criança parou, e você deixou ela parar. Aí foi quando pediram mil desculpas, e que não tinha parado, aí foi quando eu comecei a falar termos técnicos, disse que naquele momento, se a equipe não tinha condições de ambusar a criança, ofertar oxigênio, tivesse me solicitado ajuda, porque eu estava ali livre, com 2 mãos livres, em momento nenhum solicitaram minha ajuda. Mesmo eu sendo leigo, eu saberia fazer uma ventilação na criança, era somente eles explicarem como deveria fazer. Mas foi assim uma coisa fora do sério, e quanto que a gente pode ser observado, eu digo como profissional, o quanto que somos observados por outros profissionais quando chegamos no nosso campo, o quanto somos observados por pacientes ou por familiares, quando estes têm entendimento em enfermagem, eles sabem como é que se procede corretamente e vão ficar de olho para que, se a gente cometer algum erro, eles vão chamar a atenção, e prepare-se porque isso vai acontecer. Que não seja frequente, mas se acontecer, seja por alguma coisa que seja reversível, que não cause dano ao paciente, né?
Somos nós, equipe de enfermagem, que averiguamos as condições de limpeza da sala, né, como, além da limpeza, a temperatura, a umidade do ar, posição dos equipamentos, como eles serão utilizados no centro cirúrgico, né, o suporte, a escada, carro para anestesia, monitores, carrinho de parada, que é o carrinho de urgência, tudo isso é organizado por nós, equipe de enfermagem. Aqui fala com relação à segurança, né, a sala, fala também sobre o posicionamento de fios, chão, se tiver molhado, recém, limpo, não é correto que a equipe entre, deixe secar por inteiro. A temperatura precisa estar padronizada para que a equipe possa trabalhar em segurança. É necessário que a gente, entrando para uma cirurgia, conhecendo ou não o paciente, se você não esteve com ele antes de entrar na sala, mas dê uma averiguada no prontuário dele, veja a necessidade dele, conheça, para você até poder opinar diante da situação, caso haja necessidade. Certifique-se sobre os dados de identificação do paciente, para não haver o risco de você levar um paciente errado para a sala de cirurgia. Às vezes pode acontecer que existe duas Marias da Silva na sala, vão fazer o mesmo procedimento cirúrgico, só que era uma Maria da Silva Lopes e uma Maria da Silva Ribeiro, exemplo. Então, a gente tem que saber, reconhecer o paciente, perguntar, chamar pelo nome, identificá-lo, para só depois submeter ele ao procedimento. Observar também se todos os cuidados pré-cirúrgicos e procedimentos foram devidamente realizados. Isso aplica-se à administração de medicamento ou os pré-anestésicos quando for necessário, né? E os seus efeitos, porque alguns causam efeito colateral, a gente precisa saber quais efeitos pode causar, já para saber as reações que o paciente terá. O preparo do local aqui com a tricotomia, repetir isso aqui de novo, entre outros, né? E importante também lembrar sinais vitais, nunca esqueçam. Conhecemos a saúde de um paciente pelos sinais vitais que ele apresenta. Então, conhecer os parâmetros normais nos capacitará a reconhecer esse paciente quando estiver adoecido ou com sinais e sintomas de anormalidades, né, com os padrões irregulares. Atentar para a presença e a necessidade de retirar esmalte dos dedos. Acho que eu não tinha falado disso, mas pacientes que vão entrar para centro cirúrgico precisam tirar unhas limpas, né, sem adorno, sem esmalte, porque alguns problemas a gente pode verificar com um exame físico da pontinha do dedo, né, ou seja, da extremidade do membro periférico, do membro superior, aliás. Então, alguns problemas de oxigenação, o paciente está com pouca oxigenação, a gente vai conseguir detectar por meio das unhas arroxeado, ou seja, o paciente que apresentar falta de oxigênio pelos sinais na boca, então aí a gente chama que é uma área central, né? Quando é nas pontas do dedo, a gente diz que é na região periférica. Esses sinais periféricos precisam ser reconhecidos pela equipe de enfermagem, eu preciso identificar o que o paciente tem, né? Se ele está com hipóxia, e eu preciso reconhecer quando esses sinais chegarem e se apresentarem na minha frente. Então, é necessário que o paciente esteja seguro, mas essa segurança só damos quando a gente tem conhecimento na área, ou quando a gente tem um mínimo de domínio para estar presente naquele local, exercendo a nossa função. Faz parte também, né, fazer o paciente se vestir adequadamente, com aquela batinha, o gorro, a sapatilha, as roupas de cama têm que estar devidamente trocadas para entrar no centro cirúrgico. Então, o paciente passou um dia sobre o lençol. Não, na hora de ir para o centro cirúrgico, ele vai na maca, já vai com um lençol preparado já para ficar lá no centro cirúrgico, né? Um material limpo que pode entrar nessa sala. Manter uma recepção calma, tranquila e segura para o paciente, né? Nunca esquecer disso durante todos os processos do pré, intra e pós-operatório. Observar o comportamento do paciente, a desconfiança a confiança, a ansiedade, a melancolia, a insegurança, a agressividade, que são sentimentos mais relacionados ao psíquico, né? Então, a gente precisa ter até esse domínio e reconhecer esses sinais, garantir essa segurança física e emocional do paciente. Se o paciente estiver ainda em situação que não consegue ter domínio dos seus membros, que pode vir a sofrer queda,
A gente tem que levantar as grades, tem que erguer. Se o paciente está debatendo, não consegue ficar quieto e pode sofrer uma lesão, puxando um acesso, algo do tipo, a gente pode também prender esse paciente na cama, ou seja, imobilizar o paciente. Se houver necessidade, vocês podem avaliar e julgar necessário sem que o médico julgue. Vai depender da gente que vai estar lá na hora, controlando a situação. Para isso, não há necessidade de você esperar uma autorização médica, não. Nós temos capacidade de avaliar e fazer a intervenção. Avalie também a expressão facial do paciente, porque alguns pacientes podem vir a sofrer algum dano, né, neurológico, pode trazer esse dano bem aparente no rosto, como a perda de mobilidade em parte dos nervos faciais. Isso é muito comum, pode acontecer em questão de acidente vascular, e a gente precisa identificar, porque uma vez identificada a intervenção rápida pode trazer bons resultados para o paciente. Ter cuidado com o acesso venoso, com os drenos, com as infusões. Então, verificar se o acesso venoso não extravasou, não perdeu acesso, se os drenos estão sendo limpos a contento, né, fazendo a limpeza. As infusões também, se está sendo corretamente conforme prescrito. Não pode, evite ao máximo realizar movimentos bruscos e manter o paciente protegido com o lençol, devido ao frio. Pacientes retornados de pós-cirúrgico, eles têm muito problema com hipotermia, né? Eles perdem muito rápido o calor, precisam estar aquecidos. A própria anestesia dá essa disfunçãozinha, né? A questão homeostática do paciente sofre esse dano. Então, a gente precisa garantir que a temperatura dele esteja, né, a 36 graus. Abaixo disso, a gente tem que fazer por onde aquecê-lo e fazer ele voltar à temperatura normal. Lembrando sempre que sinais vitais, ele diz como que o paciente está naquele momento, e a não averiguação correta ou a não averiguação em tempo certo pode levar o paciente pode ir a óbito, sendo que ele já apresentou momentos antes, sinais e sintomas, e a gente não prestou atenção. Então, sinais vitais é essencial. Quando se diz, a enfermeira saiu sem averiguar, vou bater na mesma tecla, sem saber aferir uma pressão, e ela lá inventa um número e diz que deu tanto por tanto, eu já escutei relato. Não estou ignorando. Pode ter sido uma medida extrema, de extrema necessidade, de desespero, e a pessoa não soube o que fazer, na hora simulou a aferição. Isso vai acontecer? Vai, mas evite ao máximo treine, porque é algo mais simples, é algo que eu consigo pegar um esteto e fazer essa ausculta, eu consigo pegar um esfígmo e fazer uma aferição de um parente meu, de um amigo, de um colega, e prestar atenção, tentar, repetir as vezes que for necessário até conseguir fazer uma excelente aferição. Do mesmo jeito para os outros sinais, né? Então, eu preciso dar um controle à minha assistência, e se eu não souber, dentro do centro cirúrgico, se eu não souber aferir os sinais vitais, imagine trabalhar com prescrições, com bomba de infusão, com carrinho de urgência. Então, tudo isso requer da gente um pouco de desprendimento, né? Menos medo, mais coragem, mais atitude. Querer saber é algo que diferencia um bom profissional. Então, o profissional que aprende mais, se ele está aprendendo apenas para se desfazer dos outros, isso é absurdo. Não concordo com esse tipo de atitude profissional de alguns. Eu acredito que uma vez que você tem conhecimento, dá para você usar muito bem usado, fazer o paciente ser muito bem recebido, muito bem assistido por meio das suas técnicas de enfermagem. Você pode também dividir com os colegas que recém chegaram, aquele ambiente que não tem tanto conhecimento, dividam o conhecimento, e quanto mais você dividir, mais você aprende. A melhor maneira de se aprender é compartilhando conhecimento. Então, professora, eu não vou estudar com fulano, porque fulano não sabe nada, eu vou ter que explicar a aula todinha para ele. Vai explicar, porque você vai fixar o conhecimento, vai fixar melhor o entendimento, e você é a maneira mais rápida de você aprender, é você repassando o que você aprendeu para outra pessoa. É muito mais eficaz que ler, muito mais eficaz que escutar, e faz de você um excelente profissional. Meninas, esta é a nossa introdução ao centro cirúrgico. Próxima aula já veremos alguns materiais, alguns funcionamentos, veremos também as bandejas cirúrgicas, instrumentos cirúrgicos,
Não se preocupe, todo mundo esquece o nome de alguns equipamentos. Exemplo, quem for profissional da área de atenção básica, que esteja na unidade de saúde, está há anos trabalhando, ele terá muito mais domínio sobre a assistência que é dada nesse local do que numa assistência dada intra-hospitalar. Isso não quer dizer que ele não vá saber fazer quando chegar lá. Vai demorar um pouquinho até ele pegar todo o jeito, né? Pessoal? Oi. Pode falar. Oi, professora. Pode falar, professora. A introdução, tem muito conteúdo? Uhum. Eu dei uma pincelada do que é essencial. O que tem para vir ainda é muito mais. Uhum. Mas vocês precisam, porque vocês irão estagiar. Se Deus quiser, a pandemia liberar, vocês poderão entrar no centro cirúrgico acompanhar. Podem não fazer intervenção durante o estágio, mas vocês estarão lá, por exemplo, na hora que forem arrumar a sala, quais materiais precisam para uma cirurgia obstétrica. Exemplo, aqui em Açu entrava-se, né, no centro cirúrgico, não se fazia intervenção, mas você podia acompanhar. E também é um bom resultado quando você consegue ver a coisa de dentro, quando você consegue ver eles fazerem o que você previamente irá fazer daqui a alguns anos, né? Então é importante que vocês conheçam o que tem no centro cirúrgico, a necessidade de se aprender as técnicas que irão empregar. A professora, o que eu aprendi não é suficiente, não é que não seja, mas vai ter algumas minúcias, vai ter algumas exigências, características somente para centro cirúrgico. A higienização vai ser muito mais elaborada, o cuidado para fazer desinfecção, o cuidado em manter todo aquele material em sala estéril é muito maior. Então, vocês vão ter que saber que existem obrigações que fazem parte somente de nós, equipe de enfermagem, e que qualquer erro nós seremos chamados a atenção, né? Dependendo do erro, vai haver até punição. Então, a gente se resguarda com conhecimento técnico. Quando não conhecemos a técnica ou não sabemos, não tem problema nenhum se a gente pede socorro a um colega com mais anos de experiência, pergunta como faz, pede para fazer uma vez. Eu acho que humildade numa hora dessa é essencial para quem termina um curso desse, onde você vai lidar com vidas que pode ser da minha mãe, do meu filho, que pode ser com os pais de um professor, com os filhos de um diretor. Então, quando a gente faz isso com responsabilidade, a gente está respaldando o nosso nome, né? Então, professor, vou fazer igual a minha colega, passou na fé, foi trabalhar, conseguiu um emprego e aprendeu lá. Tudo bem, parabéns para ela que conseguiu aprender lá e que foi na fé. Mas se vocês tiverem oportunidade, não façam isso, estudem. Estudem, escavaquem os sites, vão fazer os cursos gratuitos. O próprio CETEP tinha vários cursos de aperfeiçoamento durante a pandemia, que ainda está, né, liberada para quem quer fazer. A UNASUS, o UNASUS, que é do Ministério da Saúde, tem cursos gratuitos. O AvaSUS, que é da UFRN, com o SUS, também tem cursos gratuitos. Tem diversos meios de você aprender, basta você administrar seu tempo, até onde você quer ir, você tem que entender, até onde eu quero ser um bom profissional. Professora, eu quero vacina, então você pode aprender todas as outras áreas da enfermagem, porém você vai se debruçar muito mais atenciosa para a área da vacina, porque é uma área de paixão e você quer melhorar ali, porque você pensa em um dia estar na atenção básica e você pensa em um dia estar numa sala de vacina. Então, é importante que aquilo que você se identifica, você capriche naquela área, mas não dispense nenhum conhecimento, porque nenhum conhecimento é pouco. Nem a disciplina de português que vocês pagam no primeiro semestre é indispensável. Até isso eu tenho que ressaltar a vocês. Até as anotações de enfermagem precisam de uma boa ortografia, de uma boa orientação com relação à língua portuguesa. A forma de se falar, a forma de se expressar também vai dizer muito com respeito à educação de vocês, o quanto que vocês são intelectualmente preparada com os termos técnicos, com a vida que vocês querem ter a partir de agora como membros oficiais, né, da equipe em saúde. Ainda para oficializar com o diploma, mas já futuros profissionais em enfermagem. Alguma dúvida? Rosali, Não. Josivânia, Maria, Silvana.
Ok. Até amanhã de manhã. Pronto. Até amanhã de manhã Aceito, me tudo eu ok. repasso o segundo material, que é da aula de quinta-feira. Ok? Ok. Obrigada. Boa noite, meninos. Tá bom. Qualquer dúvida pode chamar no Boa PV. noite. Tchau. Boa noite, professora. Tchau.